chama atenção. O Tiago é legal? Ele disse que os professores e o Tiago É legal, né? atenção. O desenvolvimento do André, para mim, para os avós, para os irmãos, para nós que convivemos com ele, é algo assim. Pra tu ter eu. Isso. É verdade. É de dar orgulho, né, André? Uhum. O André ele tem se tornado uma criança mais sensível às coisas da família, sensível à palavra de Deus. Ele tem a curiosidade sempre de estar pesquisando, não só na escola, mas em casa, com os irmãos. Todo o aprendizado hoje se torna assim, uma brincadeira para ele. Então tem sido assim, muito bom participar com o André desse crescimento dele. Como é que eles vão tratar um método que não é convencional, não é utilizado? Como esse método vai dar certo? Eu posso dizer para vocês, esse método dá mais do que certo. Porque fazer um ditado com uma criança de 6 anos de idade, ele não confundir eu fazendo ditado e emocionada quando ele acertar. Eu disse, não, mas essa palavra é porque é fácil. Vamos lá para uma palavra que não é do cotidiano dele. E eu peguei o livro, né, a didática do livro, e tem lá, lépido. Sabe o que é lépido? É rápido. Rápido. Sabe o significado? Escrever, lépido. Então, eu posso dizer para vocês, estão no caminho certo. A escola superou minhas expectativas. Pessoal, Aí é um pouco do testemunho das famílias e agradeço por ter vocês aqui com a gente para ouvir um pouco da nossa história. Eu espero que a gente tenha um tempo proveitoso aqui. Então, para começar mesmo, a gente tem que voltar lá para a década de 70, com Mercedes Alencar. Mercedes Alencar foi uma irmã que veio morar aqui na nossa cidade, a cidade do Piauí, que é interior, Floriano, interior do Piauí. E imagine você, ela só fez até a 4ª série do ensino fundamental, e fazendo a 4ª série do ensino fundamental, ela ensinou, alfabetizou todos os seus filhos em casa. Então você aí que é pai educador, é família homeschool, ela era a família homeschool raiz, no interior do sertão nordestino, no interior do Piauí, no calor que faz aqui, ela alfabetizou todos os seus filhos em casa. não era pouco. E não eram poucos. Ela tinha 18 filhos. Então você tem uma noção aí de como foi essa tarefa árdua da Mercedes Alencar. E Mercedes Alencar, além de alfabetizar os 18 filhos, como se não fosse pouco, ela iniciou também uma turma, né, de alfabetização de adultos. Então, os pais aqui do bairro começaram a procurá-la, querendo aprender a ler também, e ela abriu essa turma de alfabetização de adultos. Depois começou uma turma de estudo bíblico com crianças, e foi sobre essas bases aí que a palavra de Deus foi lançada, a semente de Deus foi lançada num bairro que não era central, não era estratégico. Nós ficamos até hoje no meio de 2 comunidades de risco, mas que se chama Zoonoses e Taboca, só para vocês terem uma noção. Mas foi aqui que Deus decidiu plantar a semente do seu evangelho, e foi dessa raiz educacional, de uma família homeschool raiz aí, no meio do sertão, de um intento de alfabetizar adultos e, através disso, compartilhar a palavra de Deus, que nasce a nossa igreja, a igreja onde eu sou pastor, junto com o pastor presidente, o pastor Marcelo Máximo, nasce a Igreja Batista El Shaddai, né? E muitos anos depois, o pastor Marcelo era pastor nessa igreja na época, ainda é até hoje, e ele foi a São Paulo, saiu do Piauí para São Paulo, para uma conferência que estava começando a crescer, que era a Conferência Fiel, e lá na conferência de 2010, o pastor Marcelo ouviu a palavra de Deus através do reverendo Solano Portela, e o Solano Portela falou da importância
da educação cristã, da importância de escolas cristãs e do desafio que nós temos como nação, né, diante da educação. E aí o pastor Marcelo, ouvindo isso, e no final o reverendo Solano disse assim: e o que é que você, pastor, que está aqui nessa conferência, vai fazer agora? Você vai voltar para a sua igreja e vai abrir uma escola cristã. E o pastor Marcelo, ele contando para nós essa história, ele disse que ele sentiu como se ele estivesse apontando para ele. E ele voltou aqui para a cidade de Floriano, para a Igreja Batista El Shaddai, e disse: pessoal, a gente vai abrir uma escola. E eles compraram um terreno, não sabiam como abrir a escola, não tinham nenhuma informação, mas desde aquele momento, o pastor Marcelo, ele foi tomado por essa visão: precisamos abrir uma escola cristã. Em paralelo, em 2009, eu estava saindo também, só que do interior de Pernambuco, para uma cidade chamada Poço Fundo, em Pernambuco. Saindo de lá, meus pais eram missionários lá, e fui para Atibaia, no Seminário Bíblico Palavra da Vida. Lá foi onde eu cursei teologia, né, pastoral, e fiz também ênfase em educação cristã. Já gostava de educação, embora nunca me imaginei envolvido com a educação da forma que estou hoje. A minha perspectiva sobre educação sempre foi uma perspectiva universitária. Eu tinha esse anseio ali, conheci um professor lá no seminário, que me deu essa visão, essa ideia, e eu gostava muito do ambiente universitário. Então, me formei no seminário, fiz também o Seminário Batista lá em Perdizes, e depois tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação também em filosofia patrística, no Mosteiro São Bento. Foi aí onde eu tive o meu primeiro contato com a educação clássica, e aquilo me encantou. As artes liberais me encantaram, e eu fiquei apaixonado por aquilo tudo. Mas, enfim, o tempo passou, eu comecei a me envolver nessa missão, que era com universitários. O nosso principal foco era desenvolver uma mentalidade cristã na academia, produzir cientificamente a partir da perspectiva de Deus, da perspectiva da nossa fé cristã protestante, e continuaram-se os anos aí, eu me matriculando e me mudando de universidade para universidade. Fui para São Carlos, estive em Campinas um tempo, em São Paulo, capital, e vim parar aqui em Picos, no Piauí, onde eu me matriculei no curso de História, com esse intento também, entender as ciências sobre a perspectiva de Deus e poder produzir academicamente sobre essa perspectiva. Saí do curso de História, ali em Picos, no curso de História antes, né, de sair. A gente começou um programa de extensão com alguns professores e técnicos. O programa de extensão se chamava Conexão de Saberes, e a gente envolvia alunos para pensarem as ciências a partir de uma perspectiva cristã de fé, né? A gente usou aí o linguajar que já está dominante ali na escola ao nosso favor, né? Então a gente colocou ali a igreja como muitas vezes uma comunidade escanteada, né, à margem da universidade, e trouxemos o conhecimento comum da comunidade para dentro da universidade. Foi uma experiência fantástica ali, através de professores muito dedicados, desenvolvendo projetos na área de alimentação, matemática, história, psicologia. Tinha uma psicóloga também, uma professora da cadeira de psicologia com a gente, e assim por diante. Saí de Picos e comecei a estudar, fazer um mestrado em Ética e Epistemologia, lá na Universidade Federal em Teresina, na capital. E aí começamos também ali alguns projetos, né? E começamos a nos envolver com o simpósio jurídico educacional, e a gente pensava sobre a perspectiva cristã, educação e direito. Por quê? Porque a maioria dos pesquisadores cristãos que tinham ali eram da área do direito e da educação. Daí nasceu também o INTESE, que é um instituto de pesquisa independente. Então pesquisávamos dentro da igreja, pesquisávamos através do instituto de pesquisa sobre uma educação cristã, e eu comecei a me aproximar muito mais disso, né? E aí foi também quando eu conheci a educação clássica cristã, né? Voltando ali aos nossos berços puritanos, e aí eu fiquei muito mais encantado com isso, e sabia que era nesse caminho que eu gostaria de seguir, né? E grandes homens da história da igreja, inclusive homens mais atuais, né, como Tolkien, como C.S. Lewis, foram
grandes figuras que fizeram com que eu me apaixonasse com a educação cristã clássica e me aprofundasse nesse mundo e me dedicasse dentro da minha linha de pesquisa para esse universo. A igreja tinha um projeto aqui social, fui desafiado pelo pastor Marcelo na época a assumir esse projeto social, era um projeto de capelania em escolas públicas e decidi mudar esse trabalho de capelania para um trabalho de incentivo à leitura, à literatura clássica, né? Dentro das escolas públicas no fundamental. Dentro das escolas públicas no nível fundamental. Então, tinham muitos voluntários, graças a Deus, nossa igreja sempre foi muito envolvida. Então, a gente ia toda semana, uma dupla em cada sala, acontecia ao mesmo tempo, e a gente tinha ali 50 minutos com os alunos, a gente lia contos clássicos, Pinóquio e outros, A Teia de Charlotte, assim por diante, e ligávamos a isso a virtudes, né? Apontando para aquelas crianças desde cedo a beleza, a bondade e a verdade de Deus. Então, foi o meu primeiro contato ali com a igreja. Depois disso, a gente começou a escola de alfabetização. Nós queríamos aplicar o método fônico, entender como esse método fônico se aplicaria dentro do contexto no qual a gente está, que é um contexto de vulnerabilidade social, mas também dentro da proposta de educação clássica. Ficamos 2 anos com a escola de alfabetização. Que era no contraturno. Que era né? no contraturno, da justamente. escola pública, a gente ia até lá durante o turno deles, uma vez na semana, para desenvolver esse projeto de leitura. E eles vinham até nós, né, na nossa comunidade, na igreja, eram 3 vezes na semana para serem alfabetizados. A gente atendia tanto os que estavam na época de ser alfabetizados, quanto aqueles que tinham passado da época e não tinham aprendido a ler e escrever. Então, a gente atendia aí várias faixas etárias e ia vendo esses métodos, testando materiais e tudo mais. E aí, desde 2015, que foi quando eu comecei com esse projeto aqui, a gente reuniu vários educadores, várias pessoas da igreja e começamos a estudar educação cristã clássica. E boa parte desse grupo de estudo, muitos saíram em um processo, mas boa parte do grupo de estudo são hoje os nossos professores na escola cristã. Mas também dentro desse processo, além da história da igreja, além daquilo que estava acontecendo comigo, como eu me aproximei da igreja, né? Dentro desse processo também virei pastor, fui ordenado pastor no final de 2017. Houve também uma outra pessoa, que é a Natália, né? 18, isso. E a Natália vai contar a história dela aí. Então, eu... Só respondendo aqui a pergunta da Ana Paula. Em São Carlos, eu participava dos grupos ali na USP, mas me matriculei no curso de filosofia, na UFSCar. Mas não fiquei muito tempo lá, fiquei menos de um semestre e aí vim para o Piauí. Pode falar. Então, eu sou natural de Campinas, em São Paulo, morava lá nessa época. Eu estava fazendo pedagogia na principal universidade pública que tem lá na cidade. E eu também estava sendo capacitada pela minha igreja local lá em Campinas para ir para o ministério, né? Eu queria ser missionária e tudo mais. Estava nesse processo aí, estudando na área de educação e sendo preparada pela igreja. E nesse contexto em que eu estava me preparando e tudo mais, a gente também estava começando ali na universidade, um grupo universitário. Eu e o Lucas nos aproximamos por amigos em comum. E aí, com esse assunto de universitário, estava ajudando ela no ministério, abriu um grupo universitário no campus. Aí a gente acabou se aproximando, surgiu um relacionamento e tudo mais. E também comecei a pensar, porque eu já estava partindo para o fim do curso, eu já estava ali do meio para o fim do curso, então eu tinha que pensar o que eu ia fazer, né, no meu TCC, o que eu ia produzir. Eu não queria produzir algo só para me formar, eu queria produzir algo relevante, mesmo que ali no contexto que eu estava. Já falei para vocês em outros vídeos como as filosofias na universidade pública são totalmente opostas, né, à nossa fé, mas eu queria fazer algo que fosse relevante dentro de uma cosmovisão cristã. Então, eu encontrei, pela graça de Deus, uma professora cristã lá, uma agulha no meio do palheiro, né? E aí a gente começou a conversar sobre os interesses e tudo mais.
e eu me interessei muito pela educação domiciliar. Eu comecei a pesquisar sobre isso, eu tinha contato com algumas famílias também por conta do seminário que eu visitava de vez em quando, conheci algumas famílias que praticavam homeschool, comecei a me interessar por isso, era um tema ainda pouco visto dentro da academia, diferente de hoje, que o pessoal está super interessado, né, porque o movimento ganhou força no Brasil, pela graça de Deus, mas na época que eu estava lá, que foi esse ano aí de 2015 para 2016 e tal, estava só iniciando esse movimento, né? Então eu comecei a pesquisar sobre isso, fiz minha iniciação científica sobre isso, e nessa oportunidade também pude ir para uma conferência, a Global Home Education Conference, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, é uma conferência global sobre home education, e assim, foi providência de Deus que naquele ano foi no Rio de Janeiro, porque eu nunca iria nas Filipinas ou na Rússia, como foi nos outros anos, mas aquele ano foi no Rio, eu consegui ir, e lá eu tive o primeiro contato com a educação cristã clássica. Eu vi que era uma das pedagogias utilizadas, né, uma das filosofias cristãs utilizadas dentro do homeschool, e me interessou bastante, embora ali o meu tema de pesquisa a princípio fosse mais voltado para a área da questão legal do homeschool, até produzi um trabalho, apresentei na época sobre isso, sobre a constitucionalidade e tudo mais. E depois, no meu TCC, eu pesquisei o mapeamento da bibliografia, né? Como é que as pessoas produzem sobre homeschool aqui no Brasil e no exterior, focando na língua inglesa. E até descobri coisas interessantes, como, por exemplo, a questão da socialização ser algo que nos países onde o homeschool é bem praticado é algo que é rapidamente superado pela literatura, né? Então, se discute mais isso, né? Isso que hoje aqui no Brasil é uma das coisas que todo mundo, socialização e tudo mais. No exterior isso já é superado. Então, só um exemplo do que eu pesquisei, né? E aí, nesse processo, o Lucas também estava se aproximando da educação cristã clássica, a gente se casou em 2017 e unimos as forças. Em 2017 tudo convergiu. Então a gente tinha uma igreja que era apaixonada por educação, que nasce de uma semente de educação. Tinha alguém apaixonado pela filosofia de educação cristã clássica e tinha uma pedagoga aí que amava também a educação domiciliar. E dentro disso as visões mudaram, né? O meu foco ministerial era a universidade, onde eu pesquisava e amava isso. A igreja pensava em abrir uma escola cristã, mas não tinha muito bem ideia de como fazer isso. E a Nath aí querendo educar os seus filhos em casa. E isso fez com que a gente percebesse que a vontade de Deus ia muito além de uma família educadora, muito além de uma escola cristã, de uma igreja, muito além de uma comunidade local, né? O sonho de Deus é exemplo, inclusive, dos nossos pais puritanos ali nos Estados Unidos, uma comunidade educadora, uma comunidade que unidos proclamam a glória do reino de Deus. E foi isso que a gente começou a sonhar. A gente quer uma igreja que apoie as famílias que têm dificuldade na educação dos seus filhos através de uma escola, mas a gente quer também uma comunidade educadora que apoie essas famílias, que apoie a escola e que, como comunidade, através dessa comunidade pactual, a gente possa refletir o reino de Cristo, possa crescer na graça, possa comunicar as verdades do reino e trazer para esse mundo caído um vislumbre daquilo que é verdadeiro, bom e belo, né? Que é a verdade de Deus e a palavra de Deus. Então, nosso desejo, nosso sonho mudou, mas ele ampliou. Foi unir tudo isso, né? Apoiar as famílias educadoras, apoiar a igreja que queria essa escola. A gente também se engajou nesse movimento da escola com mais firmeza, né? A partir do ano que nós casamos ali. E aí as coisas foram se encaminhando. Pois é. Justamente, Marília. Providência de Deus. Não foi à toa que a gente colocou esse tema, né? Conversando com a Trinitas, conversando com a William Carey e com outras escolas, né? Tem a Phronesis também, não conheço muito a história deles, mas também uma escola cristã clássica. A gente percebe que Deus vai providenciando todas as coisas e unindo todas as coisas de acordo com a sua vontade. Eu não entendia porque eu vim para o Piauí, o que eu estava estudando e como Deus me direcionou ali na academia a pesquisar especificamente sobre educação. A Nath não entendia também,
né? Mas Deus estava direcionando ela para entender também nessa educação a responsabilidade da família dentro disso. O pastor Marcelo, a Igreja Batista El Shaddai também ali comprometida com o ensino, com as verdades da palavra, foram incentivadas e abraçaram a visão, mas Deus juntou tudo isso dentro de uma providência soberana para que a gente pudesse chegar onde a gente está hoje. E glória somente ao nome dele, né? Eu posso contar um pouquinho desse percurso desde 2000? Conta um pouco da história, né? Como foi que a igreja superou tudo isso, chegou na escola. Legal. Então, aí em 2017 a gente começou a se envolver. Eu na verdade, vim para cá, o Lucas já estava trabalhando aqui. A gente se envolveu bastante no apoio escolar que ele disse, né? Nesse projeto social. A gente começou a utilizar ali aquele espaço, que era um espaço extremamente fértil, para a gente colocar em prática as coisas que a gente tinha estudado tanto, né? Então a gente começou a colocar ali em prática, produzir alguns materiais, começamos a comprar alguns materiais e testar, ver o que estava sendo feito, falado, embora assim nada encaixasse tão perfeitamente dentro da educação cristã clássica, nenhum material existente ou coisa assim se encaixasse tão perfeitamente, mas a gente estava ali tentando encontrar o ideal, né? Aquilo que a gente poderia usar. Sonhava em alcançar, o nosso ideal da educação cristã clássica, utilizando o método fônico, né? E aí a gente também, passando ali para 2018, a gente teve a oportunidade de ir lá para São Paulo, nas férias, e foi também pela providência de Deus nesse tempo aí que o pessoal da Trintas, junto com o pessoal lá do seminário Martin Luther, estava fazendo uma conferência sobre educação cristã clássica. Na verdade, foi o pastor Marcelo, né? Vocês estão sabendo da conferência de educação clássica? Conferência de educação clássica. Então vamos, né? Aí a gente foi nessa conferência, foi onde a gente conheceu o pessoal da Trintas também. E depois, futuramente, também essa conferência deu muitos frutos, né? Creio que foi um grande passo ali nesse movimento, né? E a gente foi nessa conferência. Nesse ano de 2018 também foi um ano muito árduo, porque a igreja realmente disse assim, a gente vai abrir a escola em 2019. O pastor Marcelo... A gente tem que ser sinceros aqui, realistas. O pastor Marcelo chegou pra gente e disse assim, em 2019 a gente vai abrir a escola. Aí eu disse, aí a Nath, não vai dar certo, muito em cima, a gente precisa de mais tempo. Né? E olha que a gente já estava aí desde 2014, 2015 trabalhando nisso, mas a gente ficou super preocupado. Aí eu disse para a Nath na época, né? Não, Nath, calma. Deixa o pastor Marcelo pensar que vai abrir em 2019, não vai dar certo, mas não vai dar certo. A gente vai abrir daqui a uns 4, 5 anos. Porque ainda tem que ver quem vai ser diretor, quem vai ser coordenador. A gente tem alguns professores, óbvio, mas a gente ainda não tem toda a equipe. Então, a gente não pensava em ser. A gente queria continuar na universidade. Pessoas e continuar nosso ministério. E aí, ilusão, né, Bárbara? A Bárbara tá ainda. E aí, nesse ano aí de 2018, foi o ano, assim, da guinada. Eu acho que foi um ano de muito trabalho, mas também de muito envolvimento da igreja, né? Os irmãos se mobilizaram ali, todo mundo se mobilizou para construir essa escola. A gente foi atrás dos documentos, foi atrás dos requerimentos, o que é que precisava fazer. A gente descobriu confusão, que como o pessoal aí da William Care falou. Muita confusão. Nossa, muita burocracia. Aí a gente foi atrás de toda essa papelada e tudo mais, e nesse processo a gente descobriu que precisaria ter uma quadra a escola, e o terreno que tinha comprado para a escola era pequeno, não dava. E aí o pastor disse, não tem problema, a gente derruba o templo, constrói a quadra, se reúne como igreja nessa quadra, e constrói a escola para ser Durante a semana usa a quadra para a escola e no final de semana a gente arruma as cadeiras e tem um culto. E até no contraturno, quando não tiver, a gente faz projetos sociais, atende a comunidade. Foi muito legal essa ideia. E aí a igreja realmente se mobilizou, tinha mutirão, várias semanas a gente ia para a igreja, os irmãos que trabalham com construção, aí as irmãs iam lá, faziam feijoada para eles poderem se alimentar durante o mutirão. E todo mundo contribuindo, aí igrejas também que a gente nem imaginava foram se envolvendo financeiramente, orando por nós. Assim, foi uma mobilização de Deus mesmo. A gente recebeu uma visita especial, né, também, de uma diretora que nos ajudou muito com papeladas e tudo mais. E foi incrível. Foi muito legal. E aí a gente também, nesse intuito, assim, de reunir forças e tudo mais,
a gente conseguiu Na formar verdade, o nosso time, né? formamos uma equipe, um time, Que já tinha, mas tinha professores que estavam sendo treinados, mas que conhecia, assim, digamos assim, que estava experimentando, estudando e tudo mais. Corajoso, muito corajoso, pastor Marcelo. Tínhamos apenas eu e a Nath, assim, que conhecia de fato, que estava estudando o assunto, né? Enfim, a gente queria mais alguém, queria outras pessoas que soubessem sobre o assunto. E eu acho que aconteceu, Deus soberanamente já conduziu todas as coisas ali numa conversa de padaria. O pastor Marcelo se encontrou aí com o pastor Éder e conversando, pastor da presbiteriana aqui da cidade. E aí o pastor Éder disse, fiquei sabendo da escola e tudo mais, tem uma... A prima da minha esposa também gosta de educação cristã, né? Na época, o pastor Marcelo chegou pra gente, a prima da esposa do pastor da presbiteriana também gosta de educação cristã. Que morava em Teresina, que é a capital, fica 3 horas daqui de carro, também é envolvido com essa coisa de educação cristã, né? Aí, enfim, essa informação ficou e a gente deixou lá. Tá bom, legal, vamos, e continuamos a fazer a papelada, tava uma confusão na época. E aí, para completar, a gente precisou fazer a revisão do carro. Que não tem aqui na cidade, né? A cidade é bem pequena. A gente teve que ir para a capital para fazer a revisão do carro. Continua a história. Aí, nessa revisão, a gente ia ter que passar um bom tempo na cidade esperando o carro ficar pronto. Aí a gente falou, vamos falar com aquela prima da esposa do pastor da presbiteriana, vamos ver se ela tá livre e tal. Aí ela estava livre, a gente marcou de se encontrar no shopping. A gente falou para ela todo o nosso sonho e a gente descobriu que ela não só gostava de educação cristã, mas ela gostava de educação cristã clássica. Ela estava finalizando a pedagogia também, mas ela não gostava das visões modernas, gostava da visão clássica. Na verdade, ela já entrou, né, na pedagogia pensando em trabalhar em uma escola cristã e ela, clássica. Ela, inclusive, tinha ido para os Estados Unidos também, numa escola lá, fazendo estágio e tudo mais, ela tinha essa experiência. E ela queria trabalhar numa escola cristã clássica que não existia, e que ela pensava, onde que eu vou trabalhar, não sei também e tal. E assim... imagina, Deus estava preparando uma professora que tinha trabalhado, né, que passou um tempo ali numa escola cristã clássica nos Estados Unidos, aqui perto da gente, no Piauí, né? Então Deus tem essas coisas. E a gente terminou ali a conversa, e aí de imediato a gente já disse assim, pois é, a gente está com escola cristã clássica também, começamos a vomitar tudo que estava acontecendo para ela, e ela ficou olhando para a gente assim, bem, bem atenta, mas aí no fim ela disse, vocês estão me oferecendo um trabalho? Aí a gente está oferecendo um trabalho, mas não sabe se vai dar certo pro ano que vem, nem sabe quando é que vai ser o salário. Mas a gente quer que você trabalhe com a gente, né? E aí ela foi louca o suficiente aos olhos humanos, mas sábia aos olhos de Deus, para mudar de cidade e vir morar no interior para trabalhar nessa escola. Justamente. E aí, através dela também estava numa conversa falando sobre essa dificuldade de achar material, o que a gente ia fazer e tudo mais, as opções possíveis. Aí ela falou assim, lá na escola que eu fui, nos Estados Unidos, eles usavam material da Veritas Press. Eu vi qualquer coisa que a Veritas Press estava tendo no Brasil. Vocês viram isso de algum lugar? A gente não viu. Então, sei lá, né, vamos ver e tal. Aí a gente mandou um e-mail para eles e eles responderam falando que tinha um casal de missionários americanos morando no Brasil que tinha os direitos do material e que estava traduzindo e tudo mais. Mandaram o contato dessa pessoa. Que depois a gente foi descobrir que era um antigo pastor da minha igreja local lá de Campinas. Tinha sido pastor lá por um tempo, a gente já se conhecia. Morava no condomínio do Palavra da Vida, que era o lugar onde o Lucas estudou no seminário. Enfim, a gente entrou em contato com eles e... Pode dizer o nome, né? Sim. É a Daiane Ellis, né, e o Mark Ellis. Eles são super envolvidos, né? A Daiane está aí com a presidente da Classical Conversation. Da Classical Conversation, inclusive depois a gente vai falar um pouquinho disso também. E aí ela vai estar amanhã com a gente, né? E a gente vibrou muito com ela, porque ela estava esperando também mais pessoas para somar nesse movimento da tradução, mas ainda era algo mais tímido, assim, tinham poucos materiais. A gente uma escola que precisava desses materiais, que tinha pessoas que falavam inglês que podiam traduzir,
e querendo não só traduzir, adaptar para o português, e tinha um local para ir testando esses materiais à medida em que Corrigindo, eles mudando, fossem melhorando. utilizados. Então a gente faz uma alteração, uma adaptação, a gente tem ali uma gama de oportunidades para usar, para corrigir, para melhorar e tudo mais. Então, assim, foi unir, né, a fome com a vontade de comer, igual o pessoal fala. Não Mas tem como de Deus. olhar todas as coisas e dizer, não acredito numa história providencial. Deus está atuando dentro de todas as coisas e a gente não sabe o que ele está fazendo, né? E aí dentro disso também a gente recebeu muito mais, foi muito bom também essa aproximação, porque a gente teve um contato maior com a editora americana, a Veritas Press, nos ajudaram com treinamentos individuais, né? A gente não foi para uma sala de aula estudar. A gente estava traduzindo, estudando o material deles de alfabetização, que é o Foro Exclusivo, já apresentei ele aqui numa live na semana passada, se você quiser assistir, tá lá no YouTube, gravado. E aí a gente lidando com esse material, estudando esse material para ver ali todas as nuances da metodologia, todas as coisas técnicas e tudo mais. E aí a gente podia tirar dúvidas com eles. Então, quando a gente tinha dúvidas, como eu faço para adaptar isso para a fonética do português, a gente também teve que se debruçar, muito estudo, que eu não tive na faculdade esse tipo de estudo, né, tão técnico. A faculdade hoje é muito ideológica. E aí a gente podia sempre ir trocando essas informações, né, sabendo qual era a intenção deles por trás de algumas coisas, para poder manter fiel o material, a filosofia, né, e tudo. E foi, assim, muito precioso, tem sido muito precioso. E não é algo que terminou, né? Na verdade, foi só o começo ali, né? Nossa, tem muito trabalho. Inclusive, se quiser nos ajudar, estamos aí. Sonhos pela frente. Mas tem sido muito bom aprender como colocar toda essa filosofia, né, em prática, esses ensinamentos de Deus, de como treinar os nossos alunos e ser treinados. Eu costumo dizer sempre às professoras e a nós mesmos, né? A gente está se matriculando novamente no Jardim 2 e aprendendo tudo de novo. Aprendendo sobre história, aprendendo sobre linguagem, aprendendo latim, né? O pastor Éder, que é o pastor da Presbiteriana, é o nosso professor de latim, vai ensinar latim lá na escola. Ia iniciar esse ano, né? Mas aí o corona atrapalhou alguns planos, mas Deus não atrapalhou nenhum plano de Deus. Justamente. E é maravilhoso ver como a gente tem crescido como pessoas. A educação clássica traz isso, né? Nos leva a crescer, a se parecer mais com Cristo, a andarmos nos ombros de grandes homens mesmo da história, e Deus tem nos dado o privilégio de ver famílias se envolvendo, pais se preparando para fazer educação domiciliar. Isso não concorre de forma nenhuma com a escola local, com a escola cristã. Pelo contrário, são famílias que estão envolvidas na escola, que querem ajudar as famílias que estão lá também. A gente pode unir forças, justamente, né? A gente tem um púlpito, graças a Deus, para instruir e para ensinar a nossa igreja acerca de uma visão bíblica de educação, da educação dos seus filhos, colocando a responsabilidade da educação dos pais, e a escola ali sendo um braço para apoiar e ajudar como for possível e necessário. E aí, para a surpresa de todos, menos de Deus e do pastor Marcelo, a escola abriu mesmo. 2019, acredite ou não. Em 2019 foram muitos desafios, assim, às vezes a gente pensava que não ia dar, mas era muito vivendo igual na época. Eu lembro que na época até o pastor estava pregando em Josué, e aí ele ia vencendo as batalhas ali, e a gente vencendo as batalhas aqui, e a gente ia se encorajando pela história do povo de Deus, mas foi meio que uma conquista da terra mesmo, porque foi muita luta, assim, tinha luta de papéis que a gente entregava, eles devolviam, entregavam, devolviam, até que finalmente aprovou. Lutas com o nosso pecado e fraqueza, incredulidade, né? Uhum. O bom é que quando um estava fraco na fé, o outro dizia, não, vai dar certo, vamos lá. Aí o outro entristecia, né? Aí o outro dizia, não, vamos lá e tudo mais. E também desafios financeiros, né? Que a gente está falando de uma realidade muito diferente da de São Paulo, né? Aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui em Floriano não existe nenhuma escola, nem a mais cara, que nessa faixa etária cobre R$1.000 numa mensalidade. Não chega nem perto disso. Então a gente tinha também o desafio de oferecer essa qualidade na educação, de estrutura e tudo que a gente queria, com um valor extremamente abaixo, né, do que custaria. Então a gente precisou correr atrás também de mantenedores, pessoas para compartilhar essa visão, mas Deus não deixou faltar nada. Em 2019 a gente abriu
com 24 alunos, 3 turmas, que era Jardim 1, Jardim 2 e primeiro ano, né? 4, 5 e 6 anos. Também foram algumas decisões, né, que a gente precisou tomar de abrir essa faixa etária, né? Porque tinha também uma pressão grande para a gente abrir um maternal e tudo mais, que envolve aí outros parâmetros de qualidade também, mas a gente decidiu ficar nessa faixa etária de 4 para cima, para poder também nós oferecer para as incentivemos, famílias. como igreja, né, nós temos essa visão de ajudar as famílias a ficar o mais tempo possível com seus filhos, educarem os seus filhos, principalmente nesse início. Então, é uma visão mais da nossa igreja, né, da nossa perspectiva como comunidade. Isso se aplicou também dentro do contexto da escola. Então, nós decidimos iniciar aí com alunos de 4 anos, que é a obrigatoriedade, né? Enfim, e aí a gente teve vários desafios nesse primeiro ano, né? Várias dificuldades e tudo mais, mas Deus estava ali com a gente em todas elas, e pela graça de Deus também a escola foi se tornando ali um lugar de formação de profissionais. Então a gente dava alguns treinamentos, né? A gente separou ali algumas épocas do ano para treinar bastante, assim, fazer cursos de sábado e tudo mais, mas ao longo do ano a gente convidava pessoas que a gente tinha interesse para elas virem para a escola, fazerem um estágio, entrarem na sala na qual elas iam trabalhar provavelmente no próximo ano, um estágio voluntário, e aí elas iam vendo também como essa metodologia e essa filosofia, a metodologia fônica e a filosofia cristã clássica, como é que elas se unem e como é que elas são diferentes do que elas mesmas estudaram na escola e do que os filhos ou as outras pessoas têm, né, nas escolas, porque como a gente não tem nenhum parâmetro aqui real para mandar elas, então era o lugar onde elas podiam ter essa formação. Né? E é interessante que a Nath, ela trabalha mais diretamente, vocês viram aí os vídeos, né, com acompanhamento da educação fônica, mas os princípios da educação clássica, né, aplicados em todas as matérias, em todos os âmbitos, essa vivência era necessária. Como é que eu faço história, geografia, ciências, matemática a partir de uma perspectiva clássica? Então, a escola tem sido também essa nossa fonte de treinamento hoje, né? Então, foi muito bom, pessoas que se dispuseram voluntariamente a trabalharem, a estagiarem na escola sem remuneração, para poderem aprender, né? E elas podiam ou não trabalhar. Mas, além disso, despertou mães também, o que nos chamou muita atenção, mães que disseram, não, eu quero ir também, porque eu quero me aproximar do meu filho, quero acompanhar mais de perto a educação deles. Quero saber tudo que vocês estão fazendo para eu fazer também. Em casa, justamente. E é interessante porque essas mães têm filhos na escola, mas os mais novos que não têm idade escolar, elas já estão fazendo, todos utilizando materiais, seguindo as nossas orientações também para a fase que eles estão em casa, tem sido muito rico, né? E melhor para a gente também, porque ele já vem com a bagagem aí. Essa troca também, eu acho que é algo que foi legal no processo de formação da escola, essa conversa que a gente tem sempre muito aberta com a comunidade de homeschool, porque a gente vê que tem muitas coisas ricas ali, né, práticas ali que existem dentro do homeschool, porque a gente acredita que o ambiente familiar é o ideal para a educação, é o ideal educacional. Os pais são as autoridades autenticadas, educam, né, por seus Deus. filhos. Então, quanto mais a gente puder transformar a escola, né, num ambiente familiar, trazer os pais para a escola, envolver as famílias, melhor, né, dentro da nossa filosofia. Então, essa conversa também com a Daiane, que é do CC, né, e não só com ela, mas com muitas famílias educadoras. A gente acompanha, também, né, algumas famílias, ajuda no currículo, na avaliação, nessas questões todas. E isso é muito rico para a gente, porque a gente tem não só uma visão escolar, a gente tem uma visão de educação mais completa, uma cultura educacional. Isso, exatamente. Então isso foi muito legal, assim, que Deus, foi um privilégio que Deus permitiu a gente ter dentro da nossa formação como e a gente já vai se preparando também como casal, né, para quando os nossos filhos vierem. Orem por isso. Algumas decisões que a gente precisou tomar, e aí eu acho que a gente pode passar para algumas perguntas, embora a gente tenha pouco tempo. Só deixa eu falar como a escola está hoje, né? Porque eu falei do ano passado. Verdade. Aí, o ano passado, então, foi o primeiro ano de funcionamento. Esse ano a gente aumentou consideravelmente, a gente foi de 24 para 43 alunos.
que no nosso contexto é bastante, né? E a gente também dobrou o nosso quadro de professoras para a gente poder atender bem todos os alunos com bastante individualidade, né? E ao mesmo tempo também a escola hoje consegue divulgar os seus trabalhos. Então, se você tem interesse de saber como é a nossa sala de aula, o que é que a gente faz, os projetos individuais que a gente fala tanto também, pode entrar lá no Insta da Ekman_Floriano, e aí você vai ver lá tudo que a gente tem feito nesses 2 anos. Conversando com o casal Blue Door no Face, né? Eu perguntei como é que a gente faz para a gente poder aproximar ao máximo, fazer uma educação clássica de qualidade na nossa escola. Eles falaram isso, né? Eles disseram assim para mim, quanto mais parecido com a educação domiciliar for, melhor. Quanto mais a família estiver envolvida, melhor. E isso tem sido uma realidade. Aproximar as famílias tem sido o nosso alvo, né? Talvez vocês tenham escutado aí o testemunho do pastor Éder, inclusive, desse incentivo e desse amor que nós temos pelas famílias da nossa escola. Fala um pouco das nossas decisões, Nath, por favor. Então, eu já falei da Algumas, decisão, né? de não abrir turmas de maternal, né? A gente não condena nenhuma escola que faça isso, mas a gente, como escola, decidiu não abrir os anos ali dos 2, 3, né, que é o maternal. A gente decidiu abrir com 4, porque a gente acha que é muito importante esse primeiro momento, a criança tá ali no seio familiar e aproveitar ao máximo as oportunidades em casa. Esse é um privilégio que a gente tem de ser comunidade, né? Uma escola da igreja, então a igreja está esse suporte também para os pais que não podem. E a gente oferece também escola, né? muitas orientações, a gente ajuda as mães, por exemplo, que têm filhos na nossa escola e tem algum irmão mais novo, a gente já ajudou muitos casos, então é algo assim que foi precioso, essa decisão acho que a gente tomou e a gente até hoje acha que foi muito boa. Outra coisa que foi uma decisão que a gente teve que tomar foi estabelecer um limite, né, para a sala de aula, porque quando a gente disse assim, vamos abrir, muita gente queria colocar os seus filhos pequenos. E muita gente dos 4 anos, que era o primeiro nível que a gente ia oferecer ali, quando fechou a turma, queria colocar mais. Então, às vezes, pela demanda que tem de pessoas querendo colocar, procurando essa educação, a gente poderia talvez ter aberto um número muito grande de vagas e prejudicado a nossa qualidade. Então, a gente estabeleceu ali, até pelo ambiente físico que a gente tem, o espaço físico, a gente estabeleceu um limite de 12 alunos por turma, sendo que a gente tem 2 tutores por sala. Então, a gente tem ali uma média de 1 adulto para cada 6 crianças. Isso é muito precioso. A gente consegue fazer um acompanhamento mais individual, né? Eu sei que é um padrão difícil, né, de manter, dizendo assim, para quem vai abrir escola ou quem tem escola, sabe como é difícil e tudo mais. E a gente paga tudo direitinho, né? A gente cumpre CLT e tudo mais. Mas a gente acredita que isso seja prioritário, né? Se a gente colocar na balança ali todas as coisas que a gente deseja, se a gente não tiver um acompanhamento bem individualizado, cada criança, a gente consegue ver onde ela está dentro do processo de desenvolvimento, consegue planejar individualmente o que ela precisa. Se a gente não tiver isso, a gente perde qualidade. Justamente. Né? Então, é algo que se tornou prioridade para a gente. Eu acho que uma outra também iniciativa que a gente teve foi de começar bem pequeno, né? Então, foi uma decisão que nós tomamos. Como a gente queria ter certeza de ter um currículo cristão e clássico, e a gente teve muita dificuldade na procura de materiais aqui na língua portuguesa, e pelo privilégio que Deus nos deu de traduzir o Veritas Press, então a gente decidiu traduzir, fazer uma boa adaptação e crescer uma turma apenas a cada ano à medida que a gente ia produzindo e traduzindo esse material. Também nossa equipe de tradução é pequena, é reduzida. Então a gente não tinha como traduzir material para 5 anos, né? Para 5 anos de curso. Então a gente traduziu ali o início, a alfabetização, e aí a cada ano a gente vai crescendo. A gente cresceu já 1 ano, esse ano a gente abriu o 2º ano, né? E a gente vai crescer a cada ano uma série, né? Uma turma, para a gente poder atingir aí até o ensino médio, se Deus assim nos permitir. Eu acho que é isso. Então essa é um pouco da nossa história, os nossos desafios.
os nossos desafios. Acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Acho que é o contexto que a gente está, muito desafiador, né? O contexto financeiro, economicamente, social mesmo, da nossa comunidade. Então, nós temos que aprender, os pais precisam aprender e a igreja precisa crescer numa perspectiva educacional, amadurecer numa perspectiva educacional à medida que a gente avança como escola. O preparo de professores, né? Porque a pedagogia, eles saem despreparados, saem destruídos da universidade. E é uma realidade, assim, geral. Infelizmente, para quem assistiu aquele documentário, né, que saiu essa semana do Brasil Paralelo, Pátria Educadora, vai entender bem o que a gente está falando, né? A gente está falando que os professores não estão prontos para dar esse tipo de educação, né? Eles estão prontos para dar um outro tipo de educação que a nós, como cristãos, não é interessante. Então, a gente precisa pegar pessoas que tenham o diploma lá para estar de acordo com as regras, as normas e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente precisa ensinar a essa pessoa tudo que Deus tem nos ensinado a respeito da filosofia e da metodologia, que é totalmente contrária, oposta, né, à filosofia moderna de educação. Se você quiser saber mais sobre esse contraste, também tem vídeos aí no nosso canal falando sobre isso. A gente já fez live na semana passada, né? E aí eu acho que a tradução do material, a gente vai continuar. Já falei que tem poucas pessoas, mas a gente já está também aí com vistas de crescer um pouco mais. Eu acho que o mais importante também para a gente divulgar hoje é amanhã, né? Que amanhã vai ter é verdade. Uma live muito legal. A gente vai trazer a Daiane aqui. A Daiane, que é essa missionária que eu falei para vocês, Daiane Ellis, que veio lá dos Estados Unidos, mora em Atibaia hoje em dia. Ela está coordenando aí todo esse processo do CC, que é o Classical Conversations. Para quem ainda não conhece, o CC é um grupo, né, de famílias educadoras. Patrícia, eu não sei se ela está online ainda, mas ela faz parte, inclusive. E eles utilizam também a filosofia cristã clássica, e eles fazem um trabalho muito, muito jóia de acompanhamento das famílias. As famílias se reúnem, né, tem um dia em que eles se reúnem para compartilhar o que eles têm aprendido. Eles têm muitas coisas legais. Vamos agora amanhã, tá? Se você tem interesse nisso. Isso. Deixa eu responder aqui algumas perguntas, tá? Previsão de um congresso sobre educação clássica? Eu creio que a Trinitas aí vai estar organizando. Eu não sei, isso é um plano, um projeto, não sei se vai dar certo, mas talvez aí de já fazer um congresso esse ano ainda, online, né, virtual. Mas aí, quando a Trinitas nos der mais informações, ou aqui mesmo pelo tutor clássico, a gente vai informando para vocês. Por favor, falem um pouco sobre o desafio de enquadrar o currículo clássico à BNCC. Então, assim, a BNCC, ela é uma base ideológica, isso a gente precisa admitir. Então, nós temos muitos desafios com a ideologia que ela traz. O que é que a gente faz como escola dentro do nosso material? A gente ignora a ideologia por trás da BNCC. Hoje, a gente tem um pequeno guarda-chuva, que é o guarda-chuva de uma escola confessional, e dentro desse guarda-chuva a gente abraça essa cláusula que tem lá, esse guarda-chuva bem pequenininho e se protege nele. Então, a gente não pode ensinar algo que é contra a nossa fé e eles não podem nos obrigar a isso. Então, a gente ignora a ideologia que tem por trás. Quanto ao conteúdo da BNCC, a BNCC apresenta um conteúdo de educação moderna, é um conteúdo bem fraco. Então, o currículo da escola cristã clássica, ele vai muito além daquilo que apresenta a BNCC. Então, como a gente antevê muitos dos conteúdos, muitos dos conceitos, e trabalha todos esses conceitos de maneira muito mais ampla, muito mais apropriada, então a gente não fica em defasagem, pelo contrário. A gente não deixa de cumprir, mas, ao contrário, né, vai além daquilo que a BNCC apresenta. Então, dentro da perspectiva de conteúdo, a gente não tem desafio nenhum, porque o conteúdo da BNCC é fraco. E quanto à ideologia dela, a gente simplesmente ignora e se abraça a ideia de que nós somos
que é a verdade, né? Uma escola confessional e nós não vamos ensinar nada que vá contra isso. Isso também é respaldado pela lei, ainda tem Justamente. uma grande abertura, né? Se a gente é confessional, a gente tem, como o Lucas falou, esse direito de adotar algumas posturas. Então, como escola, no início principalmente, né, para resolver todas as questões iniciais ali da abertura da escola, passar pelo MEC, mostrar o nosso currículo, porque a gente tem que apresentar dentro disso, né, dentro do nosso plano pedagógico. A primeira frase aqui, o centro da educação é Deus, então gera um incômodo nas pessoas. Então a gente recebeu muita ajuda da Ana Júri, que é um braço, né, de juristas cristãos. Então, dentro da Ana Júri tem um braço que se chama PAIEC, que é apoio alguma coisa de escolas cristãs. Escolas confessionais. PAIEC. Então, a PAIEC nos ajudou muito dentro dos conflitos e no início da abertura da escola. Então, a gente hoje, graças a Deus, ainda temos esse guarda-chuva de sermos uma escola confessional e por isso não precisamos ensinar a abraçar as ideologias da BNCC. E quanto ao conteúdo, a educação clássica vai muito além disso. Certo? Acho que é isso. Os outros foi só comentários. Esse aqui é o quê? Pediram só o Instagram. Aí já embaixo. falaram da Classical Conversation. Aí eu falei da escola. Fala que vai ter a live da Trinitas também. Daí agora às 8. Agora às 8, a Trinitas, né? A editora Trinitas vai fazer uma live. Vai falar sobre um livro excelente para quem quer abrir uma escola cristã, para quem quer fazer educação cristã com seus filhos em casa. Então, saindo daqui, você já entra lá agora às 8. Às 8 horas na Escola Trinitas. Então, se vocês não têm... Acho que não é na Trinitas Educacional, é na Editora Trinitas. @Editora Trinitas, tá bom? A realidade é muito triste, eu sou diretora de escola pública e como cristã concordo a BNCC ideológico, se o conteúdo é fraco. Pois é, justamente. Infelizmente. Então, se juntem a nós nesse movimento de orar pela educação cristã clássica no Brasil. Se você tem interesse, nosso canal está aberto aí, o Tutor Clássico, manda um direct pra gente, conversa, pergunta. A gente está aqui justamente para promover a educação cristã clássica e para prover o que for necessário dentro do nosso alcance, do que Deus tem dado pra gente, tá joia? E quando a gente diz a gente, não é a ECMA, mas é a ECMA, a Trinitas, a William Carey. Eu acho que o nosso desejo como escolas cristãs é ver esse movimento crescendo, a glória de Deus e o reino de Deus sendo apresentado através de todas as coisas. Tá bom? Então, um grande abraço para vocês e a gente vai se falando aí. Tchau. Deus abençoe. Deus abençoe.